Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez ao vivo nesta super aula de hoje e o tema nosso hoje é o ensino, a música como instrumento de ensino na seara infantil. E esse tema hoje é um tema muito importante para nós que trabalhamos na seara infantil, porque a música é um tema que nós lidamos o tempo todo com as crianças, tanto na escola dominical, como no culto infantil, ou em qualquer trabalho evangelístico que a gente vai realizar com as crianças. A música sempre é primordial, a música está sempre no topo da nossa programação, do nosso planejamento. E hoje nós vamos ver como que a música pode ser utilizada, não somente como o instrumento para animar, para alegrar, ou para ensinar as crianças a louvar a Deus, mas também e principalmente como um instrumento de ensino, como um instrumento de aprendizagem na seara infantil. Então, eu convido você para não perder essa aula, para estar aqui assistindo, para você compartilhar. Vai aqui no aviãozinho, compartilha essa aula com o maior número de professores que você puder, com seus amigos, com o departamento infantil da sua igreja, com os professores da sua escola, porque também é importante, para que nós possamos aprender juntos, para que nós possamos crescer juntos nesse nosso trabalho, que é plantar, que é semear, cultivar e também colher frutos na seara infantil. Tá bom? Então, agora, deixa eu fechar aqui um pouquinho a porta. Nós vamos começar a nossa aula com uma definição de música que o Levi de Paula Tavares traz para nós em seu artigo Bases Bíblicas para uma Teologia de Música e Adoração. Então, olha só o que ele diz. Música é um fenômeno sonoro composto de melodia, harmonia e ritmo. A música é o meio pelo qual a mensagem da letra alcança o ouvinte. A música é o meio pelo qual a mensagem da letra alcança o ouvinte. Então, quando nós utilizamos uma música, nós estamos utilizando um método pedagógico de ensino-aprendizagem. Então, a música é isso. Ela traz uma mensagem. Quando você pega a letra de uma música, você, ao invés de cantar por cantar, você dá uma lida na letra e você interpreta aquela letra, você vai entender qual a mensagem, qual o ensinamento que essa música está trazendo. A Ângela está falando aqui, ó, Miguel decorou os livros da Bíblia através da música. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, Ângela. Tá vendo que testemunho? Nós já temos aí um testemunho, né? Uma criança, aliás, né? Nós temos muitas crianças aí, que até adultos que já aprenderam os livros da Bíblia através da música, né? Então, Levi, ele tem esse artigo que eu indico para vocês lerem, vocês podem procurar lá na internet, vocês vão encontrar. Bases Bíblicas para uma Teologia de Música e Adoração. A música é o meio pelo qual a mensagem da letra
alcança o ouvinte. Então, não é só a sonoridade da música, a melodia, a harmonia, o ritmo da música que vai alcançar o cérebro, que vai trazer aquelas sensações que só a música pode trazer pra gente. Mas ela também vai alcançar o nosso intelecto, trazendo para nós um ensinamento. E o Levi ainda diz que a importância da música na Bíblia é indicada pelo fato de que as atividades criadoras e redentoras de Deus foram acompanhadas e celebradas pela música. Então, tudo, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver sempre a música presente. A gente vê a música presente desde Gênesis até Apocalipse. A gente vê lá quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. O que eles fizeram quando chegaram do outro lado do mar? Cantaram, celebraram a Deus, né? E quando Jesus nasceu, os anjos também cantaram celebrando a Deus, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens e a quem ele quer bem. Tá lá em Lucas 2,14. Os anjos cantaram, os anjos cantam louvando a Deus. E também, olha só, lá em Apocalipse, a Bíblia já termina também com a música. Apocalipse 19:16 diz que na consumação final da redenção, quando Jesus vier nos buscar, a grande multidão dos remidos vão cantar aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então a música está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A música está presente na história da humanidade. Salmo 148 diz que toda a natureza é convidada a elevar louvores ao seu Criador. Então, a música, ela é um presente de Deus. Ela faz parte também da criação de Deus. Ela faz parte de um todo que Deus criou e Deus disse, isso é muito bom. Tá lá em Gênesis 1:31. Tudo o que Deus criou é muito bom. Então, Deus, ele é a grande gênese da música. O princípio da música. Gênese significa princípio. Então, Deus é a grande gênese da música. Por um tempo, Lúcifer foi apenas o diretor do coro. Né? Ele foi apenas o maestro do coro, o diretor do coro. Até o dia em que ele pôs em dúvida a dignidade do único objeto do louvor celestial, que era a música. No dia que ele colocou em dúvida para os outros anjos, para todo o reino celestial, que ele poderia ser maior do que Deus, ele poderia sentar no trono de Deus. Quem sabe até ele cantou uma música assim, né? Não sei, gente. Isso aqui é achismo meu, viu? Segundo Tia Áurea, capítulo 2, versículo 3. Tá escrito na Bíblia, não. Vai que, né? Ele não era o diretor da música, ele não conduzia os anjos a adorarem a Deus. Vai que através da música, ele cantou uma música lá tentando iludir os anjos para que os anjos ficassem do lado dele e ele pudesse usurpar o trono de Deus, né? Então, Deus, ele é o criador da música. E ele diz que tudo o que ele fez é muito bom. E o pastor Denis Gerard Pires, da Igreja Cristã Evangélica em Goiânia, ele escreveu um artigo falando sobre música também, e ele fala assim, ó, a música em si não é adoração. Em si, só a música, não é adoração. Porque a adoração é uma maneira de nós mostrarmos a nossa fé, o nosso louvor a Deus. A música, sim, ela é uma linguagem da adoração. Entendeu? Olha que legal. A música é uma das linguagens da adoração. Então, eu adoro a Deus através da música, através do meu testemunho, através das palavras de louvores, de elogios a Deus.
Através das minhas ações eu adoro a Deus. Então a música, ela é uma linguagem de adoração. É uma maneira de nós, é uma das maneiras de nós expressarmos o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Mas não é apenas isso não. A música, ela comunica diretamente com os nossos corações, com a nossa alma. E a música é uma linguagem que todo coração entende. Todas as nações, povos, línguas, etnias, todas as pessoas, elas conhecem música. A música é uma linguagem universal. Assim como todo mundo sabe sorrir, todo mundo também sabe cantar, né? Sabe usar a música para alguma coisa. Então, nós usamos a música como uma linguagem do nosso louvor, da nossa adoração a Deus. Deus colocou o homem como um mordomo responsável pelo mundo criado. Logo, o homem também é responsável pela música, por preservar e desenvolver o dom da criatividade, da expressão musical em diferentes estilos ou ritmos. Então, a gente sabe que a música tem vários estilos, vários ritmos. Infelizmente, né, muitas músicas foram, muitos ritmos, muitos estilos foram deturpados, estão sendo usados aí para propagar a promiscuidade, para propagar a violência, para propagar a destruição de lares, para contaminar a mente, o coraçãozinho das crianças. A gente vê, infelizmente, a música sendo usada para o mal. Mas a música foi criada para a glória de Deus, para ser usada para adoração a Deus. E Deus conferiu a nós, pessoas humanas, a responsabilidade de preservar, de desenvolver a música e com criatividade. Então, nós podemos utilizar diferentes estilos musicais, diferentes ritmos, diferentes tipos de músicas para adorar a Deus. Bom, mas o nosso objetivo aqui hoje não é estudar a fundo a história da música e também não vamos falar sobre exatamente focar nesse tema, a música como forma de adoração. O nosso tema é a música como instrumento de ensino, de aprendizagem na seara infantil. Então, nós vamos... O nosso tema sobre adoração, como ensinar a criança a adorar, vai ser para a nossa próxima aula, quinta-feira que vem, tá bom? Eu vou trazer para vocês como ensinar a criança a adorar a Deus através da música, a louvar a Deus através da música. Então, isso é um tema para outra aula, ok? Hoje, nós vamos focar no tema de como usar a música como instrumento de ensino na seara infantil. Bem, então, para a gente entender melhor, nós vamos buscar a nossa orientação aqui, ó, na palavra de Deus, né? Deus não é o criador de todas as coisas? Não foi ele que criou a música e disse que tudo era muito bom? Então, vamos ver aqui o que Deus fala através dos seus servos aqui na Bíblia sobre a música. Vamos começar com o apóstolo Paulo. Quando a gente fala de música na Bíblia, a gente pensa logo em Davi, né? Davi escreveu vários salmos, várias músicas, vários hinos. Mas eu vou começar pelo apóstolo Paulo. Na carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 15, Paulo diz assim: cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Eu vou repetir. Cantarei com o espírito, mas também
cantarei com o entendimento. Então, Paulo, ele está aqui falando que ele vai adorar a Deus em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar de todo o coração, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque nós não sabemos orar nem adorar como convém. Então, a verdadeira adoração, ela vem do coração. Ela não vem de fatores externos, como um lugar, uma cerimônia ou palavras repetidas, não. A verdadeira adoração vem de um coração que adora em espírito e verdade, conduzido pelo Espírito Santo. E adorar em espírito e em verdade é adorar com sinceridade, com fé, não da boca para fora, como o Deus diz lá, né? Jesus disse: esse povo me adora, né? Da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes a gente está ali na igreja cantando, até de mãos levantadas, de olhos fechados, mas a cabeça está em outro planeta, né? Não está nem lembrando de Deus, não está nem pensando na letra da música que a gente está cantando. Então, Deus, né? Ele nos ensina que através do seu do apóstolo Paulo, que nós devemos cantar com o Espírito, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa sinceridade e fé. Porque Jesus mesmo, ele disse para a mulher samaritana, lá em João no capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, Paulo, ele ensina que nós devemos adorar em espírito e também devemos adorar com entendimento. O entendimento na Bíblia é um conceito que se refere à nossa capacidade de compreender e interpretar os ensinamentos e princípios divinos nas Escrituras Sagradas. Então, a partir do momento que nós compreendemos, que nós interpretamos os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus, e esses princípios, esses ensinamentos, muitas vezes estão escritos nas letras das músicas que nós cantamos. Então, quando nós cantamos com esse entendimento, nós estamos aprendendo. Nós estamos desenvolvendo o nosso crescimento espiritual na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo, ele afirma aqui em 1 Coríntios 14, 15, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Para que eu possa ter entendimento de algo, é preciso eu estudar, eu aprender. Logo, nós podemos utilizar a música para ensinar as sagradas letras das Escrituras para as crianças. Eu entendo que a música na igreja, além de ser usada como adoração e instrumento de louvor, ela pode ser, sim, usada como instrumento de ensino. Você concorda comigo? Se você concorda, escreve aí para mim. Eu concordo. Ou então, manda um coraçãozinho aí para mim. Eu entendo isso. Se você entende que a música na igreja, além de ser usada como adoração a Deus, como instrumento de louvor, a música pode ser usada como instrumento de ensino, solta um coraçãozinho aí para mim e escreve se eu entendo. E olha só o que Robert Booth, pastor presbiteriano lá do Arkansas, ele é autor do livro Filhos da Promessa, ele disse assim, ó, a partir do momento em que uma criança nasce, ou até mesmo antes de nascer, quando a criança ainda está lá no ventre da mamãe, os pais começam a ensinar seus filhos, falando, cantando e praticando perante eles a vida cristã. O fato de elas não poderem articular, falar ou imitar imediatamente tudo o que nós ensinamos para elas, não nos leva a parar de ensiná-las. Não é verdade? Quando você está ali com o neném no colo,
Você não, geralmente ali por volta de 7 meses, 8 meses, a gente não quer ensinar a criança a cantar parabéns, a gente fica, parabéns pra você, não quer ensinar, aí você fica 1 mês, 2 meses, até a criança começa, ela não canta, ela não articula nenhum som ainda, mas ela começa a bater palma. Aquilo vai ficando na mente dela. Quando você tá grávida ali, que você canta cânticos de louvor, de adoração a Deus e ministra ali pro seu neném na sua barriga. O seu neném, ele tá ali, ó, trazendo, Deus tá ali ministrando na mente dele. Ele tá inculcando aqueles ensinamentos. E esse pastor aqui, Robert Butch, autor desse livro Filhos das Promessas, ele diz que no tempo certo a criança vai entender aquilo que foi ensinada para ela. A neurociência está aí, né? A psicologia está aí, a psicanálise, os psiquiatras, a ciência está aí para nos dizer isso. Que tudo que nós ensinamos às crianças, desde o ventre, a criança carrega para a vida toda, gente. Então, quando a criança ela é ensinada, nós sabemos que a criança ali de 0 até 6 anos, ela tem toda a capacidade intelectual para poder aprender a absorver os ensinamentos, né? Então, mesmo que ela não entenda o que ela está fazendo, um gesto, igual às vezes a gente vê muito, né? Os bebês na igreja, a mãe tá cantando, ou o pai tá cantando, tá adorando, tá levantando a mão, tá com o olho fechado. A gente vê o bebê fazendo do mesmo jeito. Ele tá imitando. Ele tá aprendendo. Que são essas as coisas que o povo de Deus faz. Que ele faz parte do povo de Deus. E no tempo certo ele vai entender por que a mamãe, o papai, por que as pessoas levantam a mão para adorar a Deus. Por que as pessoas cantam para adorar a Deus. Então, nós não podemos perder nenhuma oportunidade para ensinar as crianças. Aniele Andrade, num artigo dela com o título A Música como Facilitador de Aprendizagem na Educação Infantil. Na educação infantil, crianças ali de 3 até 5 anos. Ela escreve assim, a música torna o ato de aprender mais agradável, visto trazer à lembrança muito mais rápido aquilo que é de nosso interesse. Portanto, a criança que convive com a música possui estímulos que favorecem a sua aprendizagem. Olha só, a criança, ela tem muitos estímulos esperando ser estimulada, né? E o que a gente faz com a criança desde quando ela nasce? A gente estimula a criança o tempo todo, não é? Estimula a criança primeiro a sugar, a mamar, a se alimentar. Estimula a criança a falar dadá, dudu, a falar. Estimula a criança a sentir um toque de carinho. Quando a gente abraça, a gente beija, a gente dá um cheiro. Estimula a criança quando a gente canta, quando a gente ora com a criança. Então, a criança, ela vai absorvendo esses ensinamentos. Isso vai tornando agradável para ela. E quanto mais agradável for o que a gente ensina, mais a criança vai desejar aprender. Quanto mais ela se sentir motivada, estimulada, quanto mais aquilo trazer prazer para ela, mais ela vai desejar aprender. Então, com essa facilidade em absorver as informações que elas têm nesse período da infância, nós não podemos perder a oportunidade de ensinar através da música, que é o nosso tema hoje. Para quem está entrando agora, nosso tema hoje é o ensino, a música como instrumento de ensino na seara infantil. A música como instrumento de ensino para você cultivar a semente da palavra de Deus que foi plantada no coraçãozinho da criança. Seja você pai,
mãe, professor, auxiliar, tio, tia, avô, avó, professor secular, pastor. Seja lá qual ministério com criança que você tiver. Você pode e deve usar a música como um instrumento para cultivar a semente da palavra de Deus plantada no coração das crianças. Agora a pergunta que não quer calar. O que podemos ensinar através da música, Tia Áurea? O que podemos ensinar para as crianças em casa, na igreja, na escola, através da música? Olha quantas coisas nós podemos ensinar. Eu listei aqui apenas 6 coisas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apenas 6 coisas, por causa do nosso tempo. Deixa eu passar essa moto aqui. Eu listei só 6 coisas, mas tem uma infinidade de coisas. Então eu listei as 6 que eu considero, assim, vamos dizer, mais importantes no ministério infantil. Então, o que podemos ensinar através da música? 1, adorar a Deus. 2, ensinar as doutrinas bíblicas. 3, ensinar histórias bíblicas. 4, ensinar a ter uma vida, testemunho e comportamento cristão. 5, ensinar os livros da Bíblia. 6, ensinar versículos da Bíblia. 6 coisas que você pode ensinar para as crianças no ministério infantil, seja como pai, como mãe, como professor, como auxiliar, como tio, tia, o que for. A criança que Deus colocar na sua mão, você tem a missão de plantar a semente da palavra de Deus, de cultivar essa semente com a esperança de colher o fruto. E uma forma de você cultivar essa semente é utilizando a música para firmar, fortificar, fundamentar a palavra de Deus no coração, na vida da criança. Então, agora eu vou destrinchar para você cada um dessas 6 coisas, tá bom? E para cada um eu vou dar o exemplo de uma música. Como hoje eu tô muito gripada, vocês devem estar percebendo pela minha voz, né? Que tá um pouco influente. Então, eu vou cantar, gente, mas por favor, não vale rir. Então, vamos lá. Primeiro, nós podemos ensinar, através da música, nós podemos ensinar a criança a adorar a Deus. Foi a função pela qual a música foi criada no céu. Para adorar a Deus. Como eu disse lá no início, a música é uma linguagem da adoração. Então, tem os anjos serafins e os anjos querubins que adoram a Deus. Os anjos querubins são os anjos que levam a Deus os cânticos de louvor e de adoração. Então, a música, através da música, nós podemos ensinar a criança a adorar a Deus. Agora, como ensinar a criança a adorar a Deus, como eu já disse, é o tema da nossa próxima aula, quinta-feira que vem, aqui no perfil da Seara Infantil, às 19h30. Já está convidado, não perca, tá bom? Então, a música como instrumento para adorar a Deus. A criança vai aprender utilizando a música, vai cantar, adorando a Deus. Vai entender que ela foi criada para adorar a Deus. Que o fim principal do homem é adorar a Deus. Aí tem aquela canção que as crianças amam, que amam. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Então, essa música, ela fala assim, ó, o Deus que criou a terra, o mar, que desenhou o céu, as estrelas a brilhar, pois ele é Deus todo-poderoso.
Ele escolheu morar dentro do meu coração. As crianças amam essa canção. E aquela outra canção tão conhecida e tão antiga, né? Que as crianças também amam. Papai do céu, hoje eu quero te agradecer. Pelo dia tão lindo, pelo amor divino. Um beijão para você. Gente, quando eu falo com as crianças assim, vamos jogar um beijo pro papai do céu, elas ficam assim assustadas. Aí eu falo, você não gosta de beijar o papai e a mamãe? Você não gosta de receber um beijinho? Eu vou lá e dou um beijinho nelas. E aí, eu falo para elas, Deus também ama receber o nosso louvor. E aí a gente canta essa canção com elas. Aí eu sinto que elas adoram a Deus assim de todo o coração cantando essa música. Então, a música como instrumento de ensino para adorar a Deus. 2. A música como instrumento de ensino para ensinar as doutrinas bíblicas. Então, a música, ela pode ser usada para ensinar as doutrinas bíblicas. Como assim, Tchau? Gente, tem um monte de música que contém as doutrinas bíblicas. Tem uma música mesmo, antiga também, ela é da APEC, que ela é assim, ó. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. A garganta não dá para cantar hoje, não. Mas a música é muito linda. E aqui, nessa música, além de estar expressando a adoração a Deus, ela está aprendendo uma doutrina. A doutrina de que Deus é poderoso. Deus é amoroso. Deus é o único digno de louvor. Deus é o Senhor. Olha só. Quanta doutrina que tem numa única música. Então não precisa você estar lá rigidamente falando, hoje nós vamos aprender a doutrina sobre Deus. Não precisa. Só de cantar, a criança está aprendendo. E lembra lá no tempo certo, ela vai entender, olha aquela música, ela é uma doutrina bíblica. Pegou aí a chave? Captou? Olha outra música que ensina sobre doutrina bíblica. Música muito simples e muito conhecida. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Doutrina 1, Deus é amor. 2 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Jesus salvou. Tralalalalalalala. Doutrina 2, Jesus é o nosso Salvador. Uma palavrinha só, eu aprendi de cor. Ressuscitou. Tralalalalalalala. Doutrina 3, ressuscitou. Ele está vivo. Então, nessa canção tão simples, 3 palavrinhas, nós ensinamos para a criança que Deus é amor, Ele enviou para nós o Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, mas Ele não está morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Então, 2, segundo ponto, a música como instrumento de ensino para ensinar as doutrinas bíblicas. Agora o ponto 3. Música como instrumento de ensino para ensinar histórias bíblicas. Você conhece
alguma música que você pode contar uma história para as crianças através dela? Conhece? Escreve aí alguma, pelo menos o título aí para ver se eu conheço. Escreve enquanto eu tomo água. Quero ver se alguém aqui conhece. Conhece uma música que nós podemos ensinar uma história bíblica através dela para as crianças? Eu vou citar algumas aqui para vocês. Conhece aquela que fala assim, ó: um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. E num belo dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. A outra música que, ó, Ângela colocou aí, Arca de Noé. Sim, Ângela, tem uma música que é do grupo Minha Vida é uma Viagem. Como que é mesmo? O que é que tem na Arca de Noé? Eu esqueci como que é a canção. Mas a letra fala, o que é que tem na arca? Deus mandou Noé construir uma arca. O que é que tem na arca de Noé? Aí ela fala assim, tem papagaio? Tem. Tem girafa? Tem. Tem pirulito? Não. Então é uma música muito legal, né? Tem também a música do mesmo grupo, Minha Vida é uma Viagem, que a música para contar a história do Naamã. Vocês conhecem? Conhecem aí? O profeta lhe falou para mergulhar no Rio Jordão. Pam, pam. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Pam, pam. Conhece essa música? Muito legal. Então, existem muitas músicas que nós podemos utilizar para ensinar histórias bíblicas para as crianças. Então, olha só que legal. Terceiro ponto. Utilizar a música como instrumento de ensino das histórias bíblicas. Agora vamos para o quarto ponto. Utilizar a música como instrumento de ensino para uma vida, testemunho e comportamento cristão. Então, através da música, de uma música, a criança pode aprender a ter uma vida cristã, a testemunhar sua vida cristã, a ter um comportamento cristão. Tem uma música que as crianças gostam muito, que a gente canta, que ela é assim, ó. Na escola já sabem, eu não sou de colar. Se a prova tá marcada, eu vou estudar. Pois eu sou diferente, é assim que eu sou. Sal da terra, luz do mundo, foi Jesus quem ensinou. Eu sou diferente, minha luz tem que brilhar. E assim muitos amigos pra Jesus eu vou ganhar. Uma gracinha essa música. E tem outra assim, ó. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Muda, muda, muda o que pensamos, muda o que ouvimos, muda o que falamos, muda o que amamos, muda o que fazemos. É uma música muito linda também. Então, quarto ponto. A música pode ser utilizada como instrumento para ensinar as crianças a ter uma vida, um testemunho e um comportamento cristão. Quando a criança canta esses ensinamentos, ela absorve na sua mente que ela é um cristão e que um cristão tem um padrão de vida diferente. Um cristão tem um testemunho diferente, um comportamento diferente. Então, quando ela canta, na escola já sabem, eu não sou de colar, a prova tá marcada, eu vou estudar, pois eu sou diferente, é assim que eu sou. Sal da terra, luz do mundo, foi Jesus quem ensinou. Eu sou diferente, minha luz tem que brilhar, e assim muitos amigos pra Jesus eu vou ganhar. Então, a criança cantando isso diariamente, ó, vai internalizando na mente, descendo pro coração.
E através disso, ela vai praticando o que ela está aprendendo. Então, quarto ponto é a música como instrumento para ensinar, ter uma vida de testemunho e comportamento cristão. Quinto ponto, a música como forma de ensinar os livros da Bíblia, como Ângela já citou aí no início, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias e Jó, Salmos, Cantares, Eclesiastes, Provérbios, Eclesiásticos, né, gente? Eu troquei aqui, cabecinha, tá? Mas é muito legal. As crianças aprendem os livros da Bíblia cantando. Até na hora que você fala assim com eles: gente, vamos abrir a Bíblia aí. Aí eles: onde que tá, tia? Lá, deixa eu ver, nosso livro hoje é de Esdras. Aí, onde fica Esdras? Aí você começa a cantar com eles. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias e Jó. Então, está depois de 2 Crônicas, o livro de Esdras. Então, o quinto ponto é esse. A música como instrumento para ensinar os livros da Bíblia para as crianças. Sexto ponto. A música como instrumento para ensinar versículos bíblicos. Você conhece algum versículo bíblico cantado? Alguém aqui conhece? Solta um coraçãozinho aí, ou então escreve aí o título. Algum versículo bíblico cantado. Você conhece? Vou cantar uma aqui, quero ver se vocês sabem a referência. Pois eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Pois eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Ó a referência. Salmos 31, 14. Salmos 31, 14. Salmos 31, 14. Salmos 31, 14. Olha, a repetição. A criança aprende por repetição. Então, a música, ela traz também essa dinâmica da repetição no refrão, não é verdade? Olha, outra canção, outra música que pode ensinar os versículos bíblicos para as crianças. Vou cantar e quero ver se vocês sabem aí a referência. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe qual é? João 14, 6. João 14, 6. Essas músicas são partes de um grupo chamado Grupo Cross, que escreve com K, K-R-O-Z-Z, Cross. É um grupo de desenho animado, eles só cantam versículos. É lindo demais. Então, você que faz parte do Clube Guardiões da Semente, você vai ter lá no clube todas essas músicas que eu vou colocar lá. Todas essas músicas que eu cantei aqui, eu vou colocar lá. Se você não faz parte ainda do Clube Guardiões da Semente, vai lá no link da bio aqui da Seara Infantil, entra lá no nosso clube pelo WhatsApp e lá você vai receber semanalmente muitas dicas para trabalhar na Seara Infantil. Especialmente dessa aula de hoje, eu vou colocar lá todas essas músicas que eu cantei aqui. Vou colocar o nome das músicas, o nome dos grupos, tá bom? Dos cantores que cantam essas músicas. Então, recapitulando, a música como instrumento de ensino, a música, ela pode ser ensinada para
a música pode ser utilizada como instrumento de ensino para adorar a Deus, para ensinar doutrinas bíblicas, para ensinar histórias bíblicas, para ensinar a ter uma vida, testemunho e comportamento cristão, para ensinar os livros da Bíblia e para ensinar versículos bíblicos. São esses 6 pontos que eu coloquei aqui, que eu preparei para vocês não esquecerem como que a música é importante no ministério infantil. Não somente para louvar, não somente para adorar, não somente como uma linguagem de louvor e adoração, mas também como uma linguagem de ensino-aprendizagem, tá bom? E quando você for escolher os seus cânticos, quando você for levar cânticos para as crianças, seja na escola dominical, no culto infantil, ou em qualquer trabalho evangelístico, no culto doméstico, é bom você preparar com antecedência esses cânticos e observar se esses cânticos eles têm uma real mensagem espiritual. Porque para cada tipo de trabalho que você vai fazer com as crianças, existe um tipo de mensagem que você pode levar através da música. Concorda comigo? Se concorda, solta um coraçãozinho aí. Então, para cada tipo de trabalho que você vai realizar com a criança, existe uma mensagem que você vai levar através da música. Então, escolha com antecedência. Assim como você prepara a sua aula, o seu momento, o culto, a mensagem para as crianças com antecedência, prepara também as músicas que você vai levar. Os hinos, os cânticos. Peraí, esse cântico aqui, ele tem a ver com a história que eu vou ensinar hoje? Esse cântico aqui tem a ver com a mensagem, com o ensinamento que eu quero levar para as crianças. Esse cântico aqui, ele vai reforçar o ensinamento para a criança, que eu vou levar hoje, a doutrina para a criança. Ele vai ensinar para a criança a adorar a Deus. Ele vai ensinar algum tipo de princípio bíblico para a criança. Então, eu preciso me ater a isso quando eu for escolher os cânticos que eu vou cantar com a criança mesmo em casa. Tá? Outra coisa, quando você for utilizar cânticos com as crianças, é necessário que seja cânticos com a letra clara, de fácil entendimento para a criança. Entendeu? Você pode cantar hinos da harpa cristã, né? Do cantor cristão. Você pode cantar hinos com as crianças? Lógico que pode. Por que não? Tem cada hino lindo, maravilhoso, com tanto tipo de ensinamento nos hinos, não é verdade? Então, gente, pega o hino antes, estuda a letra da música, pega ali, se tiver alguma música, alguma parte ali que tem uma palavra difícil de compreensão para as crianças, pega o significado, leva para a criança, fala para elas, olha, hoje nós vamos aprender, porque tem hino também, tem que tomar cuidado com isso. Você não vai cantar um hino de 10 estrofes para as crianças, né? Estou falando para as crianças menores. As crianças que já são alfabetizadas, crianças ali de 8, 9, 10 anos que já lê tudo certinho, né? Que acompanha tudo direitinho, não tem problema não. Mas as menorzinhas, é melhor que você, se você for ensinar hino, ensine apenas o refrão. Ensine apenas o refrão do hino, porque elas são pequenininhas ainda. Então, elas vão aprender o refrão. Quando elas forem maior, elas já sabem o refrão e vai aprender o restante do hino. Então, pega ali a letra, observa se tem alguma palavra difícil e leva o significado. Olha, hoje, a nossa canção, nosso hino, a nossa música que vamos aprender hoje, tem essa palavra aqui. Essa palavra, quem sabe o que significa essa palavra? Vamos supor que tem a palavra supremo. Deus é o Rei Supremo. Vamos supor que é a letra da música. Deus é o Rei Supremo. Então, o que é supremo? Quem sabe o que é supremo? Quem já ouviu essa palavra? E aí você leva, espera primeiro a criança colocar
se ela tem, né, alguma referência dessa palavra. Deixa a criança, toda vez que você fazer uma pergunta, deixa sempre a criança colocar a bagagem dela, o que ela já sabe sobre, para depois você trazer o seu ensinamento, tá? Então, o significado de supremo. O que é supremo? Aqui tá falando que Deus é o Rei Supremo. Por que Deus é o Rei Supremo? Então, interpreta primeiro a letra da música, trazendo o significado, a interpretação. E depois você ensina a música, ensina a letra, tá? Igual na música aqui, por exemplo, você vai ensinar a música Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor é digno de louvor. Então, vamos supor que elas não sabem o que é a palavra digno. Tem criança que não sabe o que é digno. Aí você vai mostrar para eles o que é a palavra digno. Aí você vai ler a letra da música para eles, vai pedir para eles repetirem, tá? Eles vão repetir a letra da música, igual você faz o trabalho com o versículo. Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Depois você vai cantar para elas aprenderem a melodia da música. Aí depois que elas aprenderem, agora que nós aprendemos, nós vamos cantar de todo o nosso coração para adorar a Deus através dessa música. E depois também, você pode fazer uma reflexão perguntando para elas o que elas aprenderam com a letra daquela música. Você pode e deve fazer isso. Trazer essa reflexão para elas. O que vocês aprenderam com a letra dessa música? Então, não leve músicas para as crianças cantarem apenas para cantar ou para encher o tempo, mas com o objetivo de levar um ensinamento para as crianças. Se você for utilizar um visual para as crianças menores, né, que ainda não são alfabetizadas, pode ter letra no visual? Pode. Não tem problema. A criança, ela vê letra para tudo quanto é lado. Não tem problema. Mesmo que o bebezinho tiver uma palavra lá, Deus, no louvor, no visual, não tem problema nenhum. Você pode falar para ela. Aqui está escrito, ó, Deus. Vou repetir? Mostra para elas a palavra. Deus. Entendeu? Então, você leva um visual apropriado, que tem um tamanho apropriado para cada faixa etária também. É importante você observar que cada faixa etária da criança é preciso você levar uma forma de ensino, certo? Você tem que observar isso e você tem que priorizar isso. Você não vai levar um cântico vamos colocar aí, vou trazer aqui para vocês essa figura aqui de Jesus, né? Você vai trazer aqui essa figura de Jesus. Você não vai levar aqui esse cântico visualizado assim para os meninos de 10 e 11 anos. Eles não vão nem olhar para sua cara. Entendeu? Então, leve, se for um cântico novo, escreve no quadro, ou leve escrito numa cartolina, tá bom? Mas fale para eles a letra da música, leve-os a refletir sobre a letra da música. Então, sempre atente para o seu público. Que tipo de público que você tá levando aquela música, qual é aquela música. Porque as crianças, as maiores, os juniores, elas não gostam dessas coisas. De visual, dessas coisas assim, cheio de negocinho que a gente faz pros pequenininhos, não. A gente tem que ater a isso. Elas gostam de gestos, lógico que tem aqueles que já são, que ficam tímidos, não quer fazer um gesto, não quer fazer, levantar a mão, bate palma. Vamos louvar a Deus batendo palma. Entendeu? Você tem que ir, vamos colocar na linguagem deles, né? Dos adolescentes, dos pré-adolescentes, na vibe deles. Vai na vibe deles, lógico, tudo com temor e tremor, né? Tudo com reverência. Então, vamos adorar a Deus. Eu vou ensinar uma coreografia para vocês. Leva uma coreografia bem legal para eles dançarem. E eles vão amar, né? Agora a Ângela tá perguntando, e os autistas que não gostam de barulho? Bom, Ângela, aí é outro departamento,
né? Essa questão do trabalho com os autistas, nós já vimos lá com o Miraldo. Nós temos, inclusive, para quem não sabe, nós temos uma aula lá no YouTube, no canal da Seara Infantil, né? Nós temos uma aula especial para trabalhar com os autistas na igreja, tá? Geralmente, as crianças autistas que têm hipersensibilidade com barulho, elas vão ter que usar o tampão, né? É recomendado pelos terapeutas usar um tampão para que elas não entrem em crises, né? E como a gente precisa ter esse cuidado, temos uma criança autista, não vamos então levar uma música muito barulhenta, né? Não vamos aumentar muito o volume, vamos respeitar aí a necessidade especial que essa criança tem, a sensibilidade dela, né? Então tudo isso a gente precisa prestar atenção. Muito boa sua pergunta, viu, Ângela? Muito bem, então, escolha com antecedência os cânticos, um cântico que tem uma mensagem real, espiritual, que vai reforçar o seu ensinamento, que tem uma letra clara e fácil, que tenha um visual apropriado para a faixa etária. Não esqueça de mostrar o significado das palavras difíceis do cântico, para que as crianças saibam o que elas estão cantando, né? Cante para elas aprenderem e cante para elas adorarem. E, sem dúvida nenhuma, gente, a música, ela é um instrumento de comunicação extraordinário. Ela é um instrumento de comunicação extraordinário. A melodia, a harmonia, o ritmo, elas afetam de uma forma incrível a nossa emoção, é ou não é? E podem nos levar a momentos de alegria ou momentos de lágrimas, de tristeza, de euforia, de calma, de depressão, não é? Tem umas músicas que não é assim, umas músicas depressivas, umas músicas mais... umas músicas que trazem mais uma emoção, uma música que traz mais aquele desejo de introspecção, de pensar, de meditar, né? Uma música alegre, uma música que te leva para cima. Então a música, ela tem esse poder extraordinário de comunicar todos esses sentimentos, todas essas emoções dentro de nós, através da melodia, através do ritmo, através da sua harmonia. E a música também, ela interfere no esforço intelectual do ouvinte. O que é isso, Tia Áurea? Esforço intelectual. Quando você tem um esforço intelectual, é porque você está se esforçando para aprender alguma coisa, né? Então, a música, ela ajuda a nossa mente a organizar as informações aqui dentro para a gente lembrar delas. Como a gente cantou lá os livros da Bíblia. Lembra? Nós cantamos agora há pouco. Gênesis, Êxodo. Lembra? Levítico, Números. Então, você organizou os livros da Bíblia, a sequência dos livros da Bíblia, na sua mente através da música. Então, a música, ela tem esse poder. E olha, as pessoas têm muita facilidade, nós temos muita facilidade de... Opa, perdão que eu chutei aqui o negócio do celular. A música tem traz para nós, né, essa facilidade da gente memorizar as coisas, da gente memorizar os ensinamentos. Então, não perca tempo para ensinar para as crianças. Deixa eu consertar aqui que ficou um pouquinho torto. Para ensinar para as crianças doutrinas bíblicas, versículos bíblicos, os livros da Bíblia, ensinar a criança a adorar a Deus, ensinar a criança a ter um comportamento, um testemunho de vida, versículos bíblicos, ensinar a criança através da música. Não perca tempo, porque a música é um instrumento poderosíssimo nas nossas mãos enquanto professores, enquanto pais, para ensinar as crianças. Voltando lá no que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Vou ler de novo, porque é importante você guardar isso. Paulo diz: então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito,
mas também cantarei com o entendimento. Vou cantar, vou adorar a Deus com meu espírito, com toda a sinceridade do meu coração, vou, mas também com o meu entendimento. Eu vou estar compreendendo, eu vou estar entendendo o que eu estou falando através da letra da música, o que eu estou declarando para Deus e para as pessoas através da letra da música. Louvor tem que ter raciocínio. Então, quando você louva a Deus, quando você canta músicas espirituais, é preciso o seu raciocínio entrar em ação. Eu preciso saber o que eu estou cantando. Eu estou cantando a palavra? Eu estou cantando o que sai da palavra de Deus? Eu estou cantando o que vem da palavra de Deus? Então, quando você escolher cânticos para levar, para ensinar para os seus filhos, para suas crianças, pense nisso. Olha só, a igreja lá dos Colossenses, eles estavam sendo atacados por uma seita chamada gnosticismo. Essa seita, eles estavam tentando colocar várias heresias dentro da igreja, lá em Colossos. Então, Paulo escreve para os colossenses e fala com eles, tomem cuidado, porque eles estavam até negando que Jesus Cristo veio em carne. Eles estavam até negando que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. Aí, Paulo deu uma ideia para eles. Paulo falou para eles assim, sabe como é que vocês vão combater essa seita? Paulo escreveu para eles lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão nos vossos corações. Olha o que Paulo estava falando com eles. A palavra de Cristo precisava habitar ricamente no coração deles, para eles não serem confundidos, para eles não se deixarem levar por aquelas doutrinas falsas. Então, eles tinham que se instruir, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros com sabedoria, louvando a Deus, usando o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é que Paulo queria dizer com isso? Ensine através da música. Gente, o versículo está aqui. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha o que Paulo estava falando. Chutei o negócio de novo. Fiquei tão feliz com esse texto. Olha o que Paulo estava falando, gente. Ensina através da música. Combate essa doutrina falsa através da música. Canta salmos, canta hinos, canta cânticos espirituais com gratidão no seu coração, de todo o seu coração. Ensina através da música, canta doutrina, ensina justificação pela fé através da música, ensina santificação através da música, ensina o evangelho através da música, ensina a orar através da música, ensina a salvação através da música, ensina a doutrina através da música, cante a palavra. A maneira de se defender das heresias, Paulo estava falando, coloca nas canções, canta. Eu citei seis formas de você ensinar a palavra de Deus através da música. E Paulo acrescenta aqui, Paulo acrescenta justificação pela fé. Paulo acrescenta que ensina o evangelho. Paulo acrescenta que ensina a orar através da música. Paulo acrescenta que canta a palavra. Paulo acrescenta que combate as heresias através da música. Gente, que instrumento maravilhoso que Deus colocou nas nossas mãos.
Às vezes a gente vai, ai, tchau, eu não sei o que eu ensino para as crianças hoje. Ensino uma música. Lembra que eu falei aqui? Que a música, ela pode ser utilizada como instrumento para você contar histórias bíblicas. Canta uma música. Canta a história lá de Davi, um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se aprontou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Olha o ensino dessa música. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você tá ensinando o que Paulo fala lá. Ó, profundidade das riquezas, não dá pra medir a grandeza do nosso Deus. Através dessa música, você está combatendo falsas doutrinas de falsos deuses. Pegou a chave? Captou? A música como instrumento de ensino na seara infantil é um instrumento maravilhoso, criado por Deus, dado por Deus, concedido por Deus, para que nós possamos ensinar a palavra de Deus para as crianças. Usar a música para ensinar as verdades espirituais é uma ideia bíblica. É uma ideia bíblica. Vou ler de novo o que Paulo disse para a igreja de Colossos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Paulo está dizendo aqui, use cânticos, use salmos, use cânticos espirituais, use hinos para combater as doutrinas falsas, para combater as heresias na vida das crianças. E quantas heresias está sendo também ensinadas através da música nesse mundão de nosso Deus? Quantas heresias? Quantas heresias as crianças estão cantando por aí? Quantas heresias? Quantas músicas perversas? Músicas terríveis, com muita conotação sexual, despertando a libido nas crianças tão crianças. Eu vejo alguns vídeos de crianças dançando essas músicas de funk, sabe? Que mexe a bundinha pra lá, mexe a bundinha pra cá, com todo... Desculpa pela expressão, mas um tal de um quadradinho de 8 que eles fazem. Ô, gente, dá uma dor no coração de ver crianças, meninos, meninas, tão pequenininhos, e os pais aplaudindo, expondo o corpo da criança com aquelas músicas, com aquelas coreografias tão sensuais. Enquanto que a gente poderia estar utilizando músicas para ensinar a palavra de Deus para as crianças. Então, ao longo da história, a gente vê a música sendo usada como estratégia de ensino, tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo disse. Aproveite todas as oportunidades para ensinar a palavra de Deus. O grande reformador Martinho Lutero, ele fez isso também, sabia? Sabe o que ele disse? Ele disse que uma das maiores formas de propagação da reforma protestante não foram as 95 teses que ele
cravou lá no castelo de Wittenberg. Foram os 37 hinos que ajudaram a difundir a reforma protestante em toda a Europa e no mundo. E que também levaram a mensagem dos 5 solas. Somente a Deus, somente a Escritura, somente Cristo. Então, olha só, o Martinho Lutero, ele deixou isso bem claro, que não foram as 95 teses que ele cravou lá contra a Igreja Católica Apostólica Romana, contra as coisas, né, que não estavam na Bíblia, e que a Igreja Apostólica Romana ela realizava. Então, Martinho Lutero protestou, por isso que nós somos chamados de protestantes, porque nós somos cristãos protestantes que protestamos contra o pecado, nós protestamos contra as coisas que estão escritas aqui. Apesar de nós sermos pecadores e muitas vezes nós praticarmos o que está escrito aqui para não praticarmos, mas nós protestamos contra isso, porque nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para viver isso. Então ele disse, Martinho Lutero disse que os 37 hinos que ajudaram a difundir a reforma protestante, não só na Europa, mas em todo o mundo. Porque em todo o mundo as pessoas estavam cantando a palavra de Deus, cantando a doutrina. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Olha a doutrina aqui. Esse hino é cantado no mundo inteiro. Deus enviou o seu Filho. João 3,16 está aqui. Está aqui nesse pedacinho, ó. João 3,16, Deus enviou o seu Filho único para que todo que nele crê, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a música tem esse grande poder de propagar ideias, de influenciar, de ensinar e de formar opiniões. Nós vimos lá na história aí do Brasil, né, na época da ditadura, como que a música foi utilizada para denunciar os atos autoritários, né, na época da ditadura. Mas aqui nós estamos falando de política, né? Isso aqui é só um exemplo. Nós estamos falando da importância da música como instrumento de ensino para ensinar as crianças a palavra de Deus na seara infantil. Então, a música é uma das maiores obras de arte criada por Deus. E é um poderoso instrumento que deve ser usado para o louvor, para a gratidão, para a adoração e também para o ensino. Que nós possamos, sim, usar com sabedoria na igreja do Senhor Jesus Cristo, em casa, na escola, para a honra e glória de Deus, que nós possamos utilizar a música como instrumento de ensino na vida das crianças. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham compreendido, absorvido essa aula de hoje, porque quando eu estava preparando essa aula, Deus falou muito ao meu coração. E a música é uma forma que eu gosto muito de usar com as crianças para ensinar doutrinas bíblicas, ensinar versículos bíblicos, ensinar os livros da Bíblia, ensinar a adorar a Deus, ensinar o comportamento cristão, testemunho. Então, use a música para isso. E através da música, você vai ver como que a criança, ela pode mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de comportamento também. Que Deus abençoe abundantemente a vida de você, de cada um de vocês, semeadores na seara infantil. Que cada um de vocês possa abraçar
esse ministério e levar adiante a semente da palavra de Deus na seara infantil, porque os trabalhadores nessa seara são muito poucos. Por isso Jesus mandou que a gente rogasse, que Deus enviasse mais trabalhadores. Então que Deus abençoe vocês, que vocês continuem usando a música agora dessa forma, não somente cantar por cantar ou somente como instrumento de adoração a Deus, mas também como instrumento de ensino à vida das crianças, tá bom? E eu espero vocês na nossa próxima aula, quinta-feira. A nossa próxima aula vai ser como ensinar a criança a adorar a Deus através da música, tá? Eu espero você lá nessa aula. E mais uma vez, se você não faz parte ainda do nosso clube Guardiões da Semente, vai lá no link da bio aqui da Seara Infantil, clica lá. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem o link também do clube da Seara Infantil aqui na descrição. Eu vou deixar na descrição aqui dessa aula de hoje, tá bom? No YouTube, para você entrar para o nosso clube e ser um guardião da semente da palavra de Deus. Todas as músicas que eu cantei aqui, eu vou colocar lá para você utilizar, tá bom? Um abraço apertadinho, que Deus abençoe vocês e muito obrigado pela sua presença. Até breve.